terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, então vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. Hoje, 23 de março, né? Para mais uma aulinha de geografia. Bom, na aula passada, nós falamos sobre, né, as formas e os limites dos quarteirões, sobre os formatos, e falamos também sobre a minha vizinhança, né? Bom, o meu bairro e a minha vizinhança. Nós falamos o que tinha, né, vizinho aos bairros, tá certo? Bom, e hoje nós vamos falar sobre o caminho de casa até a escola. Então, nós vamos conhecer um pouquinho, debater um pouquinho mais sobre esse assunto, né? O caminho de casa até a escola. Vamos conhecer, vamos falar sobre isso e depois fazer uma atividade relacionada com esse tema, tá? Entendido? Bom, na aula passada eu deixei uma atividadezinha, não é? Bom, então vamos acompanhar primeiro a correção da atividade e depois nós vamos, né, falar e debater, discutir um pouquinho sobre o caminho de casa até a escola. Bom, eu quero primeiro parabenizar aos alunos que fizeram, né, as atividades, enviaram logo, né, teve uns que fez bem rapidinho e enviou. Bom, meus parabéns pela dedicação e também, né, aos pais que estão dedicados, que estão motivados a ajudarem os seus filhos. Bom, então, vamos lá, preste bem atenção na correção da atividade e depois, né, vamos falar um pouquinho sobre o caminho de casa até a escola. Conto com a dedicação de vocês e a participação de todos. Bom, o caminho de casa até a escola. Você mora e estuda no mesmo bairro? Que caminho faz de casa até a escola? Como você chega lá? Bom, essas são perguntas, né? Por quê? Porque o caminho de casa até a escola é um caminho diferente para muitos, não é isso? Tem uns, né, que moram em um bairro e estudam em outro. Tem outras pessoas que vai para a escola de ônibus, outros vão a pé, outros vão de moto, outros vão de bicicleta, né? Cada um vai da sua maneira, do seu jeito, como pode, né? Como você chega lá? E qual é a maneira, como é que você chega até a escola? Bom, então pense e reflita sobre isso. Nas imagens a seguir, você conhecerá a localização da casa e da escola de Emerson. Leia o relato com bastante atenção. Bom, então nós temos aqui uma história, nós vamos ler os balões para que vocês possam conhecer esse personagem, tá? Bom, olá, meu nome é Emerson, tenho 8 anos e estudo na escola Cecília Meirelles. Estou no terceiro ano. Bom, ele é um aluno como vocês que tem a mesma idade, né? Então, ele está aí se apresentando, dizendo quem é ele e qual escola ele estuda, tá certo? E também qual é a série, né? Que ele estuda no terceiro ano, ok? Observe bem a cena, né? Como é que está ilustrado aí o ambiente em que ele mora, tá? Bom, na segunda, diz o seguinte: o apartamento onde moro fica no último andar deste edifício. Olha lá, ele está apontando para o edifício, né? Da janela do quarto eu vejo minha escola. Então, nesse caso, ele está na escola neste momento ou está em casa? Bom, ele está na escola, né? Porque ele está vendo a casa dele. Não é isso? Ele está apontando para a casa dele, onde é que ele fica. Bom, esse ambiente, ele aparece
na zona urbana ou na zona rural? Bom, a zona urbana é a cidade, não é isso? É o perímetro da cidade, que pertence à cidade. E a zona rural é o campo, né? Lá no campo. Então, como é que ele vive? Bom, nos dias de aula, caminho 8 quarteirões para ir de casa até a escola, né? Os quarteirões são o quê? São as quadras, não é isso? Cada rua é contada pela quantidade de quadras também, né? Conta-se as quadras em cada rua. Então, aqui no caso, ele diz que anda quantos quarteirões? 8, não é isso? 8 quarteirões da casa dele até chegar na escola, né? Então, ele caminha bastante, né? É um caminho bastante longo, tá certo? Será que o de vocês também é assim? Vocês caminham muito até chegar na escola? Fica longe da sua casa? Nesta semana, minha mãe disse que meu colégio fica em outro bairro. Fiquei surpreso, porque sempre o achei tão pertinho. Bom, quando você pega uma distância, né, que você vai de moto, como nós costumamos utilizar, de ônibus, né, tudo fica perto. Mas quando a gente vai caminhar, que vai ver a distância, a gente percebe, né, a distância, né, e o tempo que a gente leva para chegar de um lugar até o outro. Bom, e entender também que às vezes, né, a gente faz o quê? Um caminho diferente de casa até a escola. Bom, em seu relato, Emerson disse que a escola fica em um bairro vizinho de onde mora. Ele percorre alguns quarteirões para chegar até lá. Em uma sala de aula, geralmente há alunos que moram no mesmo bairro, porém em quarteirões diferentes. Pode haver também crianças que moram em bairros vizinhos, em outros locais mais distantes ou na área rural. Por isso, foi o que eu falei, né? Área rural quer dizer o quê? Que mora no campo. Por isso, é comum os alunos percorrerem caminhos diferentes para chegar à escola, né? Ou seja, cada um segue um caminho diferente, porque mora em quadras diferentes, a distância é outra, uns moram na zona urbana, outros na zona rural, alguns moram em outro bairro diferente da escola, então cada um faz um percurso diferente, né? Até chegar à sua escola. Bom, então veja a seguir exemplos de diferentes caminhos para chegar a uma escola. Então vamos ver 2 exemplos e que vocês possam refletir e responder sobre eles, tá? Bom, então aí está o primeiro exemplo, que diz o seguinte. Então, observe bem aí as 3 imagens, são 3 quadrinhos, né? Cada um representa um tempo diferente. Que tipo de meio de transporte essa menina utiliza para chegar à escola? Bom, então observe aí e veja qual é o meio de transporte que ela utiliza. Quem a acompanha no caminho? Vejam aí quem é no caso, tá? Botem a resposta, respondam logo abaixo, tá certo? Bom, e aí nós temos mais um outro exemplo, né? O segundo, que também é com uma imagem. Olha só com atenção cada uma, né? Agora são 4, né? 4 situações. Então, ele diz: que tipo de meio de transporte esse menino utiliza para chegar até a escola? Observem bem. Com quem ele percorre o caminho? Então, ou seja, com quem, né? Quem o acompanha, quem o leva até a escola, tá certo?
Então, vocês podem observar, né, nos dois exemplos, que cada um mostra uma situação diferente uma da outra, né? Ou seja, caminhos diferentes. Embora os dois vão para o mesmo lugar, mas percorrem caminhos completamente diferentes, distintos um do outro, certo? Bom, então agora, né, para a gente praticar, tem aí uma pequena atividade para que vocês possam praticar, tá certo? Bom, vocês podem voltar lá na história, em quadrinho, lá nos balões, para responder, tá? Então, a primeira, qual é a idade de Emerson? Ele mora em um bairro na área urbana ou na área rural? Bom, então aí, na primeira questão, nós temos duas perguntas. Na segunda, ele mora em uma casa térrea ou em um prédio de apartamentos? Bom, às vezes as respostas vocês podem estar encontrando na observação das imagens, tá? Bom, terceiro, o que Emerson vê da janela de sua casa? Quarto, quantos quarteirões ele percorre para ir de sua casa até a escola? Quinta, a escola de Emerson fica no mesmo bairro onde ele mora ou em outro bairro? E sexta, Emerson acha que a casa dele é perto ou longe da escola? Bom, então, se vocês voltarem lá aos balãozinhos, vocês irão conseguir responder todas essas alternativas, certo? Ok? Bom, então, nós finalizamos, né, a nossa aula de hoje. Eu agradeço, né, a participação de todos vocês e o empenho. Espero que vocês continuem assim, dedicados, certo? Bom, então, como eu já falei, finalizamos a nossa aula de geografia e respondam, tirem a foto e mandem para mim. Quem não conseguir colocar na plataforma, pode colocar aqui mesmo no WhatsApp, tá certo? Bom, então, um cheirão no coração e se cuidem e até a nossa próxima aulinha. Estaremos aqui juntinhos, tá certo? Tchau, tchau!